Está começando mais um Painel Brasil, hoje fora dos nossos estúdios. Estamos no Ministério da Justiça, onde converso com o professor James Green, da Brown University. Ele é um brasilianista e ele teve uma atuação muito importante nos Estados Unidos a partir de 1964, na época da ditadura no Brasil. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo e agradecer por essa entrevista. Prazer é o meu. Muito obrigado. Bom, professor, eu queria inicialmente que o senhor contasse a sua trajetória como ativista no início dos anos 60 em prol da anistia, em prol da democracia no Brasil. Eu era um jovem ativista estudantil, universitária. Comecei minhas atividades contra a guerra em Vietnã nos anos 60 e em 73 conheci um brasileiro exilado, Marcos Arruda, que foi preso em 70, brutalmente torturado e conseguiu sair do país e ficou porque tinha parentes nos Estados Unidos. A mãe dele morava nos Estados Unidos. E ele contando a história da prisão e a tortura dele me emocionou muito, me politizou muito. Então eu comecei a trabalhar com ele e com outras pessoas para denunciar a tortura no Brasil e fora. Naquela época fizemos várias campanhas e depois houve o golpe no Chile, então pessoas exilados brasileiros começaram a fazer ações junto com as pessoas que estavam preocupadas com a situação no Chile, porque tinha muitos brasileiros no Chile no exílio. Então fizemos campanhas para apoiar uma comissão internacional de Bertrand Russell para investigar as violações de direitos humanos no Brasil e no resto da América Latina. Depois, por muita sorte, tive a oportunidade de conhecer o Brasil. Em 76 vim para o Brasil, cheguei no Rio Solimões, na Amazonas, descer o Rio Solimões para Manaus, Rio Amazonas para Belém do Pará, conheci o país em 76 e, por sorte, também conheci pessoas que estavam aqui participando da redemocratização no movimento estudantil e pessoas que queriam formar um movimento gay no país. Então, em 78, eu fui um dos fundadores do primeiro grupo gay no país, Grupo Somos, de São Paulo, e também participava num jornal Versus, que criticava a ditadura militar, e em todas as mobilizações estudantis em São Paulo, porque estudava na USP, contra a ditadura militar. Anos depois, voltei para os Estados Unidos e fiz doutorado, ensino a história do Brasil nos Estados Unidos, e escrevi esse livro sobre como os americanos organizaram campanhas nos Estados Unidos nos anos 60 e 70 para denunciar a ditadura militar e cortar a ajuda econômica ao regime militar. Bom, você está colocando uma situação bem interessante para nós brasileiros, porque sabemos que os Estados Unidos patrocinou toda essa ditadura, todo esse sofrimento, toda essa tortura que aconteceu no país. Como é que o senhor sente, inclusive John Kennedy, que foi um herói, não só nos Estados Unidos, mas também fora dos Estados Unidos, foi um dos grandes patrocinadores dessa questão. Eu gostaria que o senhor comentasse. Não, inclusive que durante o governo de Kennedy, que foi eleito em 61 e foi assassinado em 64, a política do governo americano, dentro do contexto da Guerra Fria, era de apoiar os militares e os políticos que estavam querendo derrubar o governo legítimo do João Goulart. Inclusive, em 62, o governo americano investiu 5 milhões de dólares clandestino nas campanhas eleitorais, que seria hoje em dia mais ou menos 30, 40 milhões de dólares. Imagina se hoje em dia o Brasil resolveu mandar 30 milhões de dólares para a campanha eleitoral de um candidato a presidente e governador nos Estados Unidos. Seria um escândalo internacional, mas a CIA fez isso, super documentado, assumido, e o embaixador Lincoln Gordon, que estava em contra do governo João Goulart, conspirou com os militares para derrubar o governo, inclusive oferecendo ajuda militar caso houve uma guerra civil em 64, quando os militares tomaram o poder. Depois, o governo americano, que tinha cortado a ajuda econômica ao governo de João Goulart, imediatamente aumentou
assistência econômica, militar, para sustentar o novo governo do Castelo Branco, que estava enfrentando inflação e tinha problemas econômicos, para dar uma estabilidade econômica que ia ajudar a estabilidade política no país. E ao longo dos anos 60, o governo Johnson, democrata, o governo Nixon, republicano, apoiaram as medidas. Só em 76, 77, com os movimentos pelos direitos humanos nos Estados Unidos pressionando a política do Carter, que houve uma mudança na política norte-americana, onde Jimmy Carter, eleito, começou a pleitear as questões dos direitos humanos, modificando um pouco a política norte-americana, inclusive cortando a ajuda militar ao Brasil. O Brasil acabou rompendo o acordo militar em 77 por causa dessas mudanças na política norte-americana, e começou realmente a ter um certo apoio moral dos ativistas brasileiros, porque tinha setores do Congresso norte-americano, o próprio presidente, que estavam defendendo a ideia de volta à democracia, anistia e direitos humanos no Brasil. Bom, na sua palestra, da agora há pouco, o senhor comentou o golpe dentro do golpe. Explica isso um pouco para a gente. Não, ou seja, em 68 houve uma modificação na situação política, no sentido que não somente os estudantes foram para as ruas para protestar contra a ditadura militar, mas também setores da oposição e pessoas como Lacerda tinha feito uma articulação política que enfrentava a política do governo Costa e Silva. E sabemos que um deputado, Márcio Moreira Alves, do MDB, que havia denunciado a tortura em 64, escrito um livro que foi publicado no Brasil, ele fez umas denúncias no Congresso que foi o pretexto do governo a decretar a I-5, ato institucional número 5, que fechou o Congresso e realmente deu uma linha dura, uma medida muito repressiva à situação brasileira. Essa medida brasileira provocou uma reação muito negativa nos Estados Unidos, porque até então o governo brasileiro conseguiu vender uma imagem que o Brasil, os militares estavam no poder, mas existia 2 partidos políticos e tinha imprensa, tinha algumas pessoas presas, mas não muitos. Mas com a AI-5 foi desmascarado o caráter real do regime militar e começou vários congressistas questionar a política de apoiar esse governo. Começaram a receber notícias sobre tortura, começaram a falar com pessoas como o próprio Márcio Moreira Alves, que foi para o Congresso em 69, disse: fui deputada, fui caçada por ter denunciado no Congresso a tortura. Eu fui caçado, eu tinha que fugir do país, tenho meus colegas, companheiros que estão presos, estão torturados. Então começou uma campanha lento de congressistas, senadores, de se sensibilizar sobre a situação. Até o próprio irmão de John Kennedy, Edward Kennedy, senador, que tinha apoiado o político do seu irmão quando ele foi presidente, começou de modificação política e foi no Congresso uma das pessoas que mais denunciava o governo militar e reivindicasse o fim da ajuda militar e econômica ao país, na medida que o governo estava torturando seus presos políticos. Então, essa foi uma mudança muito importante. Uma combinação de brasileiros que pediram solidariedade nos Estados Unidos e norte-americanos e brasileiros morando lá, organizando o povo americano, a sociedade civil, para organizar campanhas contra os militares. Bom, é uma prática comum nos Estados Unidos a intervenção nos outros países, com alguns argumentos que normalmente não são verdadeiros. No caso da tomada da América Latina, como é que o senhor enxerga isso? Qual é o seu ponto de vista? O que eles realmente queriam na América Latina? Olha, essa é uma questão muito complexa, porque, em certo sentido, os Estados Unidos têm uma tradição democrática real, importante, mas também é um país que vive durante muitos anos das riquezas do mundo, uma potência internacional que tinha interesses econômicos na América Latina, estava muito interessado em fortalecer e privilegiar investimento de multinacionais nesse país, e estava muito ameaçado com as medidas moderadas, reformistas de Jean Goulart, que não era comunista, não era muito radical, a reforma agrária
que ele tinha proposto em 64. As multinacionais não gostavam de uma lei que foi aprovada no Congresso brasileiro que controlava o número a quantidade de lucros que as multinacionais podiam exportar, porque muitas vezes fizeram investimento aqui e o Brasil, é bom ter investimento capital internacional, mas acabam tirando mais dinheiro do que inversões, exatamente. Então, era uma necessidade dos Estados Unidos dominar, controlar economicamente a América Latina e, se for necessário, apoiar governos que iam reprimir seus próprios povos para manter um governo autoritário que defendia um sistema econômico que favorecia os Estados Unidos. Então, isso é a realidade que explica muitas intervenções. Porém, do outro lado, tinha uma noção democrática muito embutida na consciência americana. Então, esses ativistas julgaram com essa questão. Eles disseram, bom, se o governo disse que apoiou os militares em 64 porque o João Goulart estava levando o país para o comunismo, que ia instalar uma democracia de novo, por que esse governo dito democrático está fazendo tudo o que eles estão fazendo? Fechando o Congresso, torturando os presos políticos. Então, como é que nós estamos defendendo democracia, supostamente, no mundo, estamos defendendo um governo que é um governo ditatorial? Então, essa contradição entre a consciência americana, que são bons, que eles querem ajudar o mundo, ser boas pessoas no mundo, e essa prática real deu um brecho na consciência americana e conseguiu, com essa brecha, modificar a consciência dos congressistas, dos jornalistas, de várias pessoas, formadores de opinião pública, e isso ajudou a mudança da política americana. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor mais atual. Recentemente, o presidente Lula e a sua equipe fez um acordo com a Turquia para apoiar o Irã com relação ao refinamento de urânio. Eu vi ali naquele momento, por parte do presidente Lula, uma nova ordem mundial. De repente, todo mundo parou para observar que as coisas não eram bem assim. Eu não posso chegar como no Afeganistão ou no Iraque e fazer o que foi feito. Como é que o senhor vê essa atitude do presidente Lula, que eu acho que foi o maior ato do governo dele de relações exteriores, de dar essa nova ordem mundial? Eu acho que o governo Lula está em vários sentidos, em várias medidas, fazendo uma política diferenciada. Agora, em certo sentido, ele está retomando uma política dos Jânio Quadros, de 61, de ter um não alinhamento, naquela época, entre a União Soviética e os Estados Unidos, que foi muito criticado. É um dos motivos, entre outros, para o golpe de 64, o apoio dos Estados Unidos ao golpe de 64, que Jean Goulart seguia essa linha política. Os militares, num primeiro momento, com Castelo Branco, muito aliados dos Estados Unidos, voltou totalmente no campo americano, e depois os militares tinham diferentes políticas sobre política exterior. É muito mais complicado esse período dos militares. Eu acho que o Lula está tentando reiniciar uma independência do governo, da política exterior do governo brasileiro, e afirmando as possibilidades do Brasil realmente ser um jogador importante a nível internacional. Agora, se foi correto fazer o acordo com a Turquia, com o Irã dessa maneira, ou tentar negociar através das Nações Unidas, ainda acho que é uma questão a ser debatido. Se o Irã realmente vai cumprir esse acordo, é uma questão que eu particularmente tenho dúvidas. E eu tenho uma certa reserva por outra questão. Eu, quando morava nos Estados Unidos, não somente fiz solidariedade com a América Latina, mas trabalhei muito com os iraníes exilados do regime de Khomeini. Em 69, 80, 81, chegaram dezenas e centenas de pessoas da esquerda que foram presos, torturados, situação igual ao Brasil, por esse governo. É o mesmo governo que está no poder há 30 anos, não mudou o governo, os figurinhas mudam, mas o governo é mesmo. Oposição democrática, que é conservadora, não é uma oposição democrática radical, foi oprimido nas últimas eleições, que foram roubados claramente. Então, ter uma negociação, confiar nesse governo que reprime o seu povo, para mim,
me dá um nó na garganta, porque eu me lembro dos militantes comunistas, socialistas, democráticos que foram presos e torturados, que me contaram horrores sobre Irã, que me lembrava a história do Brasil. Nesse sentido, será que o Brasil podia ter conseguido? É uma dúvida, porque eu não quero dizer que eu sei o que o governo brasileiro tem que fazer. Será que tinha outras maneiras de juntar-se com as forças internacionais? O Brasil sendo o líder dessa iniciativa para poder pressionar para modificar a política interna e externa do Irã, que eu acho que esse governo de Irã em outras questões, violam os direitos humanos dos homossexuais, que eu sou ativista do movimento gay, tanto lá como cá, e é consciente que eles matem homossexuais. A política do governo de assassinar homossexuais por considerar cometido crimes contra a religião. Então, eu acho que, será que tinha outras possibilidades para afirmar o Brasil como uma pessoa importante no âmbito internacional? Eu me pergunto. Ok. Bom, eu quero agradecer essa exclusiva que o senhor está nos dando e falar de um assunto tão importante, tão desconhecido para nós brasileiros, a participação dos Estados Unidos, do povo dos Estados Unidos para a redemocratização do país. Eu achei bastante interessante e saber que haviam e ainda existem vários núcleos que trabalham justamente para pressionar para que a gente tenha mais direitos no país. Quem está mais interessado em aprender mais sobre essa história pode comprar o livro Apesar de Vocês, Oposição à Ditadura Militar Brasileira, publicada pela Companhia das Letras. Muito obrigado.